Estamos aqui de frente aos nossos telespectadores e nesta mesa porque... Assim, porque para compreendermos o que se passa com a situação da obstipação, é importante compreender como funciona a digestão dos alimentos no corpo humano. Não é? Exatamente, o sistema digestivo. E temos aqui o Vasco que nos vai ajudar, no fundo também. Vamos aqui exemplificar de uma forma muito prática 3 etapas principais do processo de digestão. Estamos a meio da manhã, sim, é a altura ideal para fazermos um pequeno lanche, uma pequena refeição, para não passarmos a manhã toda sem comer. Acho muito bem. Não é? Vamos comer então meio pão e um bocadinho de maçã. E eu vou colocar estes bocadinhos de maçã e aqui o bocadinho de pão, aqui neste pequeno aparelho, exatamente. Vai simular o nosso estômago, portanto. Nesta fase ainda não. E agora vou colocar um bocadinho de água. Portanto, está a entrar... Estão a entrar os alimentos, não é? Exato. E... Vamos mastigá-los agora. Exatamente, já estão a dar a pista aqui ao Vasco. O Vasco ia... Vamos responder. Desculpa. O Vasco ia descobrir. Tínhamos 10 mil euros. Vasco, que aparelho é este? Isto é a boca. Mas este aparelho... Isto é um triturador. Este é um triturador. A boca faz precisamente a função... Exatamente, da trituração dos alimentos, sim, não é? E então, no fundo, já podemos colocar aqui a placa, estamos na boca. Vamos ver o que resulta daqui. A água, porquê? A sorda? A água, no fundo... A sorda de maçã? Quando eu adicionei a água, o que é que nós tínhamos? No fundo, temos a água que ingerimos, que bebemos quando nos alimentamos. Mas também nos alimentos. E também a da saliva, sim, não é? A saliva também tem aqui um papel importante. Cá está, obtemos aqui uma papa, não é? No fundo temos uma papa... Papa de bebê? Úmida, quase que parece papa de bebê, aquelas papas de maçã que os bebés comem, não é? E a seguir, depois da boca, o que é que nós fazemos? Deglutimos. Sim. E este bolo, digamos, alimentar, vai viajar por um tubo até um outro órgão. E neste órgão eu vou adicionar aqui outra coisa. Vasco, o que é que eu estou a fazer? Adicionar limão, não é? Que está a fazer a função do ácido. Exatamente. Uma das características principais do sumo de limão é o ácido. E então que órgão é este? O estômago. Podemos colocar a placa. No fundo, o estômago secreta ácido, acidez, e essa acidez vai promover a digestão dos alimentos. Sim, seguidamente... Só um instante. Sim. Já garantiu 7.500 euros. A próxima pergunta pode ganhar 10 mil ou perder tudo. Okay. Quer ficar com 7.500 euros ou quer arriscar? Eu arrisco. Vai arriscar. Ainda tem uma ajuda, pode telefonar para casa, não se esqueça. Sendo que a ajuda do público não é possível. Eles também não sabem. Vamos em frente, doutor. Bom, o que resulta do estômago vai viajar depois vários metros no nosso intestino delgado. Até que vamos chegar a um órgão, e se eu agora tivesse aqui, por exemplo, um forno, algo que aquecesse, eu iria colocar isto dentro do forno. Ao colocar dentro do forno, ao aquecer, isto iria secar. Sim. Quando algo seca, o que é que acontece? A água que sai, não é? Exatamente, é removida a água do conteúdo. Temos aqui já uma porção seca, não é? Secou a papa? Exatamente. Esta é a função de um outro órgão, se calhar o órgão principal em relação ao tema que hoje estamos a abordar, que é o cólon. O cólon. Também diz a resposta à frente. Só já falta um. Vamos pôr a placa abaixo. Parabéns, acabaste de ganhar 10 mil euros. O cólon ou intestino grosso. A função, uma das principais funções do cólon, recordo, não é? Na digestão começou com a trituração, depois o ácido, depois durante o intestino delgado são removidos todos os nutrientes importantes que o corpo humano precisa e o cólon, sobretudo, remove a água, seca o conteúdo. Logo aí, à partida, quanto mais tempo o conteúdo estiver no cólon, tendencialmente mais seco se torna. Então, ideal é que estejam lá há pouco tempo, não é? Mais seco, mais duro se torna, mais dificuldade. Doutor, deixa-me lá perguntar-lhe. Então, quanto mais água nós ingerirmos ao longo do dia, maior é a probabilidade de no cólon também estarem
os nossos alimentos, mas de modo mais mole. E isso ajuda a prevenir a obstipação e a prisão de ventre. Ou seja, se eu aqui no princípio da cadeia introduzisse mais água, inevitavelmente o resultado final é mais úmido. E isso é uma das medidas importantes para ajudar evitar, não é? e para evitar a obstipação. Posso fazer só aqui uma... Só uma pergunta. Se recebes em cheque ou em Pessoas que numerário... dizem que não se deve beber durante a refeição. Isso é errado, então. Sim, a ingestão de líquidos é importante. É importante. E até uma média de 8 copos por dia é ótimo, é o ideal. E não engorda, como aliás a Rosa Santos já aqui o afirmou, a nutricionista Rosa Santos já aqui afirmou na Praça da Alegria, não engorda beber água no meio das refeições. Não engorda. Também para acabar com esse mito de uma vez por todas. Bom, esta é parte da explicação que queria dar. Exatamente. Vamos até... Muito obrigado, Vasco, pela colaboração. Parabéns. Tu vais fazer grandes milhões. Para nós. Podemos passar agora então aos slides. Estamos então a falar da obstipação. No fundo, o aparelho digestivo que aqui já demonstramos, não é? E já podemos passar ao slide seguinte. Uma das perguntas que as pessoas nos fazem muitas vezes é quantas vezes é que é normal fazer as necessidades por dia? Sim. E isso é um mito. Muitas pessoas acham que tem que ser todos os dias. E não é verdade. Na prática não há um regime, uma frequência certa para cada pessoa. Não. Existe bastante flexibilidade e digamos que entre fazer 3 vezes por dia até 3 vezes por semana é considerado normal. Está bem? Ou seja, já estamos a falar de uma grande variabilidade. Isto é curioso, porque eu tanto tenho pessoas que às vezes vão ao médico e que vêm à consulta queixando-se de obstipação, como às vezes, por exemplo, certos casais em que um dos membros do casal costuma fazer menos vezes e o outro costuma fazer 2 ou 3 vezes por dia, e o que faz menos vezes às vezes acha estranho e também vem ao médico dizendo que o marido ou com a esposa tem esse hábito. Na sala, não é? Exatamente. De modo que também temos essa situação. Também é frequente ouvirmos, vais fazer sala, não é? Vais fazer sala para a casa de banho. Exatamente. Contudo, é importante termos uma noção, que é, para uma pessoa, para cada um, independentemente da sua frequência, digamos, do seu ritmo, Sim. Normalmente o trânsito intestinal tem alguma regularidade. Se existe alguma alteração nessa regularidade, por exemplo, uma pessoa que costumava fazer 3 vezes por semana e que de repente começa a fazer 1 vez por semana, uma pessoa que costumava fazer todos os dias e que de repente começa a fazer, por exemplo, 3 em 3 dias. Esta alteração é que pode servir como um sinal de alerta. E se essa alteração se mantiver mais do que 3 semanas, então é boa ideia recorrer ao médico e falar sobre isso com o médico. Eu não quero precipitar a sua explicação, mas não depende muito daquilo que ingerimos? Também. Às vezes basta do que ingerimos e até do que nós fazemos no dia-a-dia. Bom, essa era a minha pergunta seguinte. Doutor, às vezes até depende seguinte. de uma viagem. Mudamos de ares, mudamos de hábitos hábitos, alimentares. Não é? A água é diferente. Sim, basta isso. Basta uma alteração da atividade, uma alteração dos alimentos que ingerimos para poder haver uma alteração do trânsito. Claro. Só que essas alterações normalmente são transitórias. Por isso é que eu disse que se as alterações se mantiverem 3 semanas, então aí é boa ideia falarem com o médico sobre isso. As alterações do trânsito intestinal são muitas vezes um dos primeiros alertas, um dos primeiros sinais para que algo não está bem com o cólon, nomeadamente em relação ao cancro do cólon. Doutor, eu reparei... Ai, desculpa, Jorge, reparei que tem ali uma fotografia de uma senhora e não de um senhor. Não é ingênuo aquela colocação, pois não. Estávamos os dois a pensar no mesmo. Pois foi, bingo. Mas este tipo de problemas também ocorre nos homens. Sim, mas é mais frequente nas mulheres. Porquê? É assim, não tenho resposta para lhe dar, Sónia, mas... Vocês têm que ser castigados. Mas é muito frequente A culpa também... é sempre das hormonas, meninas, sempre. Não, mas é muito frequente também nós termos este tipo de problemas nos homens. Não é assim tão... Não existe assim uma diferença tão considerável entre os dois géneros, digamos. Há uma coisa que as mulheres fazem que os homens não conseguem, que é engravidar. E durante esse período de tempo é normal também as mulheres... Sim, durante a gravidez é frequente haver alguma obstipação. Isso é verdade e quanto a isso... Pronto, e nós não somos capazes, pelo menos até agora, de engravidar. Exatamente. Sim. Um outro sinal de alerta e que deve motivar a ida ao médico é se as pessoas realmente começarem a notar
de uma forma mantida, digamos, o aparecimento de sangue nas fezes. Esse também é um motivo para realmente recorrer ao médico. Eu digo isto porque muitas das vezes a obstipação por si não justifica a ida ao médico. As pessoas acabam com certas medidas, alguns dos conselhos que nós vamos dar, e acabam por resolver o problema sem ter necessidade de recorrer ao médico. Podemos passar ao slide seguinte. Ora bom, quais as causas? Porquê é que isto ocorre? Porquê é que as pessoas começam... obstipadas. Exatamente. Antes de mais, o adiar das digesões. A pessoa que tem vontade, mas está com muita pressa, está aflita, tem um ritmo de vida louco e acaba por, mais daqui um bocadinho, agora não posso ir ao quarto de banho. E até algumas vezes por motivos de higiene, porque as pessoas receiam a casa de banho onde ir fazer. Não é? Também é verdade, é um dos motivos frequentes. Mas realmente este adiar tem algumas implicações. Nós temos uma série de reflexos que têm a ver até com o funcionamento da camada muscular do nosso intestino, que realmente faz com que o nosso corpo dê sinais de alerta para irmos ao quarto de banho. O não respeitar desses sinais de alerta faz com que realmente o organismo lentamente vai se esquecendo desses mecanismos e aí criamos condições para o aparecimento da obstipação. A ingestão de poucos líquidos é uma das causas frequentes. Uma dieta, uma alimentação pobre em fibras também. Sobre a alimentação falaremos mais adiante em Sim. pormenor. Sim. E também a pouca atividade física. Às vezes basta a mudança de um emprego, em que a pessoa anteriormente tinha muita atividade física e de repente passou a trabalhar num escritório sentada. Basta isto às vezes para desencadear um quadro de obstipação. Também é frequente, por exemplo, pessoas que têm às vezes algumas fatalidades, um acidente e que têm que ficar acamadas. O simples facto de ficarem acamadas durante 1 ou 2 semanas muitas vezes desencadeiam um quadro de obstipação por falta de atividade física. Podemos passar ao slide seguinte. Então, as soluções. Um dos aspectos principais é dar ouvidos ao próprio corpo. Realmente tentar respeitar o mecanismo natural do corpo humano e, quando sentirem vontade, ir realmente à casa de banho e fazer as necessidades. Dar ouvidos ao próprio corpo. Vou aproveitar esta frase. Quando ouvimos o nosso corpo na zona do estômago a reclamar, o que é que isso quer dizer? Muito pouco. Ouvimos uns barulhos estranhos, não é? Quer dizer o que lhe quiser interpretar. Ou seja, apenas. Exatamente. Não é nenhum sinal. Exatamente. Sei lá, nenhum. No fundo, nenhum. Muitas não vezes, quer dizer fome, não muitas quer vezes dizer... associamos isso com fome, não é? mas por vezes a pessoa acabou de comer e ouve ruídos e não está com fome, não é? Okay. Por isso... e o stress também tem muita influência aí, não é? Também para algumas pessoas muito, porque os nossos níveis de ansiedade interferem muito com a tal camada muscular e o funcionamento de ondas musculares que nós temos ao longo do aparelho digestivo e podem produzir esse tipo de sons. Ora, as soluções também passam então por aumentar a ingestão de água, aumentar a ingestão de fibras, já vamos ver alguns exemplos de alimentos ricos em fibras, e então aumentar a atividade física. Tentar restringir o consumo de gorduras, de açúcares, porque normalmente nas pessoas têm tendência a ter obstipação e estes alimentos também ajudam a agravar e a contribuir para esse quadro. Podemos passar ao slide seguinte. Os laxantes é uma dúvida frequente que as pessoas têm e nos colocam na consulta. Têm ou não têm um papel importante? Em alguns casos têm. A principal mensagem que eu queria passar aqui neste campo é que as pessoas devem se tentar aconselhar sobre os laxantes ou com o seu próprio médico ou até com o seu farmacêutico, porque existem vários tipos. Por exemplo, existem os laxantes chamados expansores de volume, que vão contribuir para um maior volume das fezes e elas ficam também mais moles e isso facilita a resolução dos quadros de obstipação. Normalmente, com este tipo de laxantes, não há tanto o problema do uso prolongado. Eles são relativamente seguros. Depois temos alguns laxantes, como os estimulantes e os chamados osmóticos, que esses podem ser muito úteis em algumas situações, digamos, agudas para resolver um quadro, mas deverá ser evitado o uso crónico dos laxantes. Sim. No fundo, será sempre... Pode tornar o intestino preguiçoso? Sim, depois pode haver, digamos, uma alteração ao nível do funcionamento intestinal que pode, em vez de resolver o quadro, ainda dificultar e quase que o intestino fica
dependente deste tipo de produtos para funcionar. De modo que temos que ter esse cuidado. O ideal será adotar aquelas medidas que falamos, aumentar os líquidos, as fibras, a atividade física e não depender dos laxantes. Podemos passar ao slide seguinte e cá está. Se tivermos uma constipação em Inglaterra e se tivermos aquela tentação de traduzir à letra, que nós normalmente somos muito jeitosos nessas habilidades, não convém dizer que temos uma constipation. E em França não digam constipé. Porque constipation em inglês e constipé em francês significa obstipação. Está bem? E arriscam-se a sair com um laxante da farmácia para tratar a constipação. E depois não ficam apenas e só a pingar no nariz. Exatamente. E podemos voltamos à mesa, não é, doutor? À mesa, vamos então dar alguns exemplos de alimentos. Então, o que é bom e o que não é bom para Vamos dar de comer a quem? Vamos dar de comer aqui à Carolina. Olá, bom dia, Carolina. Carolina Duarte. Carolina, temos aqui uma série de alimentos. Isto faz parte do meu chá. Vamos pôr aqui deste lado os alimentos que são benéficos e que ajudam nos quadros da obstipação e daquele lado deixamos os alimentos que não servem. Os que são benéficos, correto? Os benéficos. Aqui. As ameixas passas. É verdade, as ameixas passas são muito ricas em fibras e realmente são um componente bastante benéfico, contudo temos de ter cuidado em relação à quantidade. Porquê? Porque podem tornar-se laxantes. Têm muitas calorias. Não é? E, por exemplo, exatamente, e aí o excesso também é problemático. Claro, não é? Nada é perfeito. Pode passar a outros exemplos? Fruta. Fruta, muito bem. Ou mais valia. Já há outro, se quiser. O feijão também. Fruta, feijão, quero colocar já outro que está ali mesmo. Estava mesmo a chamar. Das leguminosas. As leguminosas são ricas realmente em fibras, fruta, vegetais, tudo isso é benéfico e realmente para a saúde e nestes casos de obstipação também é importante. E em relação àqueles, quer escolher mais algum? Ai, as dúvidas. Ora bom. Rico em fibras. Exatamente. Esparguete. Rico em fibras, está correto. O arroz, eu vou deixar aqui no meio. Pronto, arroz... que pena, ia ganhar 10 mil euros também. O arroz eu vou deixar aqui no meio. Arroz, se for integral, se for daquele com casca, realmente tem fibras e é benéfico. Já não tanto se for arroz branco. Então, os bebês têm diarreia, o que é que se dá? Água de arroz. Exatamente, para travar a diarreia. Porque tem amido, e o amido é obstipante, ajuda a prender os intestinos. Pena, tínhamos tanto gosto que ganhasses 10 mil euros. Ainda há uma salvação. Carolina, aqui. entre estes dois pães, vê alguma diferença? Sim, claro, sem dúvida. Então. Integral. Muito bem. Pão integral passa. Exatamente. Boa, Carolina. E o pão. Já não tem nada. O pão branco. Muito obrigado por ter vindo. Fritos, carne, gorduras, açúcar. Tudo isso, para quem tem esse tipo de problema, não é agradável. Está integrado nesta fatia. O peixe será sempre preferível à carne. Não tem um papel muito importante em relação aos quadros de obstipação. Mas a ingestão, mesmo assim, em termos de quantidade, se desenharmos aquele prato, metade de legumes e verdura, um quarto pode ser arroz, batata, massa, e o outro quarto é que é o peixe ou a carne. Por isso, portanto, será essa a proporção. Mas para quem sofre de obstipação, há que evitar exatamente, estes alimentos, estes que estamos aqui a mostrar, a carne, o pão branco. Investir nestes. Pão branco, os doces, os fritos. E investir então na fruta, nas leguminosas. Não esquecer a água, era isso que eu para terminar. Água ou chá, outros líquidos. A massa e também as ameixas, não é? Sim, exatamente. Também ameixas, quem diz ameixas, digo figos, nozes, tudo isso. Tudo que engorda. Tem fibras, mas tem que ser cuidado com a quantidade. E muita água, não esquecer. Sim, isso é fundamental. Obrigada, Carolina. Sim, muito obrigado. Pronto, até à próxima. Muito obrigado. Então, até para a semana.